Olá, meus amados, eu os cumprimento nesta ocasião com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos neste abençoado canal Está Escrito, com mensagens edificantes. A nossa mensagem de hoje, ela é baseada na história de Israel. Os livros de Êxodo e livro de Números, eles detalham esta história. A história do povo de Israel. E nós vamos nos ater no momento em que Israel está saindo do Egito. A Bíblia diz que Israel permaneceu no Egito durante 430 anos. E foram anos de grandes sofrimentos. Êxodo no capítulo 12, verso 40 diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. A Bíblia diz, amados, que o povo estava escravizado, o povo estava sofrendo e não aguentava mais a opressão de Faraó. E foi nesse momento em que o povo então lembrou de Deus e passa então a clamar por libertação. E foi nesse cenário que Deus levantou um personagem muito conhecido por nome de Moisés. Deus escolheu esse homem, Deus separou esse homem, Deus capacitou esse homem e Deus o enviou para libertar o seu povo do cativeiro. Êxodo capítulo 3, verso 7 diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Queridos, que lição eu tiro desse texto? Esse texto me mostra que Deus, Ele está atento às aflições do pobre, do oprimido, do necessitado. Eu aprendo que Ele ouve as nossas orações, os nossos clamores. E a Bíblia diz que após grandes milagres operados por Moisés, a Bíblia diz que o povo de Israel então se torna livre. E o que me chama a atenção, irmãos, é que uma vez o povo liberto da escravidão do Egito, o povo deveria agradecer a Deus por ter levantado um libertador, por ter operado grandes milagres no seu meio. Em vez do povo louvar a Deus, a Bíblia, a história me diz que o povo passa a murmurar, a reclamar contra Deus e contra Moisés. No entanto, o povo esqueceu um pequeno detalhe. O detalhe de que Deus tudo vê. Deus estava atento, sim, aos clamores do povo, como nos dias de hoje. Mas Deus também estava atento às suas reclamações, às suas murmurações. E Deus também tem visto as nossas murmurações. E veja como que Deus define o povo de Israel. Números 14, verso 27. Deus diz assim: até quando este povo mau se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Irmãos, Deus aqui ele está definindo o povo de Israel como um povo mau. Mau o quê? Mal agradecido. E hoje não é diferente. Quantas pessoas existem por aí mal agradecidas a Deus? Temos encontrado pessoas descontentes, estão por cima da carne seca, estão por cima de grandes fortunas, mas não estão contentes. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus conduzindo o seu povo à terra prometida, a nova Canaã. Porém, o povo precisava passar pelo deserto. E este passar pelo deserto havia um propósito. O propósito era sondar os corações daquele povo, assim como Deus tem sondado o meu coração e o seu coração. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, veja comigo o que diz a palavra. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto,
esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Deus queria ver como o povo se comportava diante das adversidades. Ele queria sondar seus corações e o povo foi colocado à prova. Eu costumo dizer que é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem, na bonança, quando a geladeira está cheia, quando tem um bom emprego, tem boa saúde. Mas quando vem as dificuldades, qual é a minha reação? Como que eu me defino? Como que eu faço com isso? Como que eu lido com isso? É muito fácil servir a Deus na bonança. Mas olhando para o povo de Israel, Deus tinha para esse povo e tem para esse povo e tem para nós o melhor. Porém, irmãos, após a libertação, o povo de Israel falhou. E na primeira oportunidade, o povo de Israel, a Bíblia diz que ele passou a murmurar, passou a reclamar contra Deus, contra Moisés. O povo havia já esquecido de tudo que Deus fizera por eles. Irmãos, o que me chama a atenção é que o povo de Israel contemplou, ele viu com seus próprios olhos o mar se abrindo. Ele contemplou aquela coluna de fogo que proporcionava durante a noite o calor, a proteção. Eles contemplaram com seus próprios olhos aquela nuvem que proporcionava sombra durante o dia. Eles desfrutaram do maná do céu. Deus enviou a eles as cordonizes. A Bíblia diz, irmãos, a história diz que os calçados e as vestes não envelheciam, não havia enfermidade no meio daquele povo. A rocha de Horebe proporcionando água potável, fresquinha. Mas mesmo assim, o povo não estava contente, o povo não estava satisfeito, o povo passou a murmurar contra Deus. O povo, irmãos, foi ingrato. Eles não conseguiam ver, contemplar as bênçãos de Deus. Só viam o quê? Só contemplavam as dificuldades. Contemplavam as dificuldades que os cercavam. É como nos dias de hoje. Há pessoas que não conseguem ver a bênção de Deus nas suas vidas, não conseguem enxergar. Só sabem reclamar, murmurar. São pessoas ingratas que não reconhecem que tudo vem de Deus. Você fala com o agricultor, ele reclama. Você fala com o empresário, ele reclama. Você fala com o jovem, você fala com o adulto, com o idoso, todo mundo está reclamando, nunca está satisfeito. É difícil você encontrar uma pessoa satisfeita, alegre, contente. Mas quando o agricultor colhe a sua farta safra, e quando ele é bem sucedido, o que ele faz? Ele faz uma bela de uma churrascada, com tudo que tem de direito. E o que ele faz? Ele festeja, se embriaga, e Deus, nada. O empresário age da mesma forma. Quando chega no final do ano, ele vai fazer um levantamento da sua empresa e está tudo ok, tudo positivo, mas o que ele faz? Ele vira as costas para o seu Deus, ele se esquece de agradecer a Deus. O jovem, ao se formar, ele reúne seus amigos, seus familiares, promove uma grande festa de formatura, porém Deus fica do lado de fora. Se esquece que Deus o ajudou durante todo o seu estudo. E o pior, amados, se há algum tipo de agradecimento, as pessoas agradecem, sabe quem? Aos deuses de letra minúscula, como foi o caso de Israel. Além da murmuração, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel passou a cultuar, passou a adorar um bezerro de ouro. O povo de Israel, em vez de agradecer a Deus que os livrara, criou para si um Deus em forma de bezerro de ouro. Êxodo, no capítulo 32, verso 4, está registrado esse episódio. Diz assim a palavra:
Ele as recebeu, derreteu o ouro e com ferramentas próprias fez um bezerro fundido. Então disseram: Israel, esse é o Deus que tirou você do Egito. Este foi o reconhecimento, foi o agradecimento de Israel para com o seu Deus. Passaram a adorar um Deus feito por mão de homens. Como definir uma atitude dessas? Como Deus poderia ficar contente com uma situação desta? O homem idolatrando, adorando uma imagem que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não caminham, e som algum sai da sua garganta. Isso foi, sabe o que? Uma afronta contra o Todo-Poderoso, foi uma injúria, foi um insulto diante de Deus. E o pior, esse episódio está ocorrendo nos dias de hoje. Que atitude foi essa do povo de Israel? Uma atitude de ingratidão, uma atitude de indiferença, de menosprezo. Eu li a história de César, o Grande. A história diz que ele promoveu uma grande festa para os nobres, para os seus amigos, para os seus reis. E a história diz que estavam todos reunidos no dia X. Ali tinha uma farta de uma festa, todos reunidos, todos bem arrumados. Mas a história diz que o tempo mudou, o tempo nublou, começou a chover torrencialmente. E a história diz que César, ele ficou irritado, ficou nervoso, conclamou todos os arqueiros e pediu para que eles lançassem suas flechas em direção ao Deus deles, Júpiter. Então eles lançaram, amados, e diz a história que como aquelas flechas foram até o alto, elas voltaram em suas próprias cabeças. Não atingiram Júpiter, não atingiram o Deus de César, atingiram suas próprias cabeças. E assim somos nós, amados. Sempre que estamos reclamando, murmurando, sempre que estamos descontentes, as nossas murmurações são como essas setas atiradas contra o próprio Deus. Eu estou dizendo: Deus, eu estou enraivecido contigo, porque a situação que eu estou atravessando não é que eu desejo. Portanto, Senhor, eu vou acertar a Ti. Irmãos, é uma atitude insana. Essas setas retornarão às nossas próprias cabeças e atingirão nossos corações. A murmuração, a reclamação lançada contra Deus, de forma alguma vai o alcançar, mas atingirão a nós mesmos. Portanto, o conselho é este: é preferível ser mudo do que ser murmurador. É perigoso contender com aquele que é fogo consumidor. No texto de Números, no capítulo 17, verso 10, os israelitas novamente são chamados por Deus, sabe do que? De murmuradores e rebeldes. Números 17, verso 10, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 Samuel, no capítulo 15, verso 23, diz assim: Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. Saiba, amados, de uma coisa: todo murmurador, todo aquele que reclama, está nas miras do Deus vivo. E é considerado, sabe o que? Um bruxo, um feiticeiro, aquele que lida com as trevas, com Satanás. A nossa murmuração é uma bela canção para Satanás. Satanás, ele se delicia quando vê você reclamando contra Deus, contra as situações, ele fica feliz. É uma bela canção, uma melodia para os ouvidos de Satanás.
E a murmuração é aquele pecado que Deus não pode suportar. O pecado é um vício. O murmurador, ele reclama de tudo, nada está bom, nunca está satisfeito. O murmurador é um mal agradecido, ele é um incrédulo. O murmurador não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa otimista, nem saudável. O murmurador é uma pessoa infeliz. A Bíblia diz, irmãos, que Israel murmurou muitas vezes, sem nenhuma necessidade. Sabe por quê? Porque Deus os livrou, Deus os tirou do Egito, ou seja, Deus disse, eu vou tirar você dessa situação e eu vou cuidar de você, eu vou te dar de comer, eu vou te dar roupa, eu vou te dar água, eu vou te dar tudo que você precisa. Mas Israel preferiu murmurar, murmurou diante das águas de Mara, porque eram amargas, temeu morrer de fome lá no deserto. Não havia água, eles estavam murmuravam por tudo, mas foi Deus que os tirou. O murmurador é aquele que reclama de tudo, ele coloca tudo na culpa de Deus. Se não chove, Deus é o culpado. Se chove demais, Deus é culpado. Se faz frio demais, ele é culpado. Se não faz frio, Deus é culpado. Se faz calor demais, Deus é culpado. Se ele está doente, a culpa é de Deus. Se ele está desempregado, a culpa é de Deus. Se o carro estraga, se a casa pega fogo, tudo é culpa de Deus. O murmurador culpa Deus em tudo. Ele nunca olha para dentro de si e vê seus próprios erros. Ele não consegue enxergar. A murmuração é um pecado. Jesus disse o quê? Não murmureis. João 6, verso 43 diz, respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. O apóstolo Paulo, irmãos, conhecendo os benefícios, o amor de Deus, a bondade de Deus, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, e não murmureis como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Murmúrio é um pecado passível de castigo. A ira de Deus se manifesta contra o murmurador porque a murmuração tem caráter epidêmico, é contagioso. Basta um pequeno número de murmuradores para envenenar e contagiar a coletividade. A Bíblia diz que no final de 40 anos de peregrinação no deserto, da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, na nova Canaã. Moisés, a Bíblia diz que morreu no Monte Nebo, apenas avistou a terra prometida. Israel, irmãos, o povo andou em círculos durante muitos anos. E por quê? Porque foram ingratos, foram rebeldes, murmuradores, adoraram a imagem, eles foram indiferentes. Israel se esqueceram do que Deus fizera por eles e pagaram um preço muito caro. Você veja bem que mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. É bem verdade, amados, que nós estamos passando por dias difíceis, violência generalizada, corrupção, miséria, injustiça social, mortalidade acentuada, salário baixo, preços lá nas alturas, muita gente pobre e poucas pessoas ricas, dias sombrios. Mas eu quero dizer para você que todo esse quadro negativo não pode abalar, e você não deve se desesperar. Temos motivos para reclamar? Não sei. Eu não tenho motivos para reclamar. Eu só tenho motivos para agradecer a Deus. É momento, sim, irmãos, de nós nos agarrarmos em Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Segundo o estudo, esse estudo diz que por segundo, em algum lugar no planeta Terra, existe uma pessoa orando, agradecendo a Deus
E são sim muitas pessoas agradecendo ao seu Criador. E isso sobe com um aroma suave até as narinas do nosso Deus. Porém, o número de reclamações é muito mais superior do que o agradecimento em si. E isso sobe como odor, como fedor até as narinas do nosso Deus. O murmurar, reclamar, é algo gravíssimo diante de Deus. Aí você pergunta, pastor Marcos, existe cura para a murmuração? Sim. O tratamento começa com o nosso reconhecimento. Eu preciso reconhecer que sou um reclamão, que eu sou um murmurador, que vivo descontente. Eu tenho que reconhecer que eu tenho que mudar. Então, a partir de hoje, eu te oriento, passe a se policiar, a se fiscalizar. Se você deseja mudar, as coisas vão mudar na sua vida. Seja uma pessoa agradecida. Observe o quanto Deus tem te abençoado. Quando você levanta pela manhã, você compartilha de um abençoado café, você vai trabalhar, você tem seu carro, você tem sua família, você tem seu bom salário, você tem uma boa saúde, você tem tudo que é de bom e você só reclama por quê? Olhe para os passarinhos, olhe para a natureza, quando chove ela aplaude ao seu Criador, mas nós não sabemos fazer isso. E quando você souber agradecer a Deus, então a vitória virá plena, amados, e muito gostosa. Então, como um bom filho, você se alegrará na presença de Deus, e Deus vai se alegrar com você. E você então passará a cantar, sabe o que? As canções do povo de Deus. Como é gostoso louvar a Deus, mesmo diante das dificuldades. O apóstolo Paulo, conhecendo e reconhecendo a soberania de Deus, ele nos recomenda dizendo, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 19 e 20, converse entre si a respeito do Senhor, citando salmos e hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sempre deem graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que você esteja desempregado, enfermo, agradeça a Deus e Deus vai se alegrar com você. Não murmure. A sua murmuração, a minha murmuração vai somente ofender ao nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo, cantando lindos salmos, louvando ao Senhor sempre pela vida que Ele nos deu. Que Deus o abençoe. Fique com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Estamos terminando mais uma edição desse abençoado canal. Está escrito com essa linda mensagem. E eu quero perguntar a você, se você foi abençoado, então compartilhe esta mensagem com seus amigos, com a família, com os irmãos de fé. Se inscreva nesse canal. Deixe o seu comentário e até a próxima edição. Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. Amém e amém.